Bom dia, graça e paz, amém. Nós falamos na pregação, sobre Pedro, sobre a certeza da nossa herança. E hoje eu gostaria de falar sobre as consequências da nossa herança. Quando nós temos a certeza, é convicção que você tem. E por ter, você deve reter. Mas para que a gente possa ter, assim, uma vida, assim, firmada sobre a questão das consequências da herança na nossa vida cristã, nós precisamos pensar um pouco com relação aos tipos de ensinamento que nós, assim, recebemos na nossa vida, né? Ensinamentos, assim, religiosos, de uma forma que ela foi, assim, maquiada, né? Ela entrou na nossa vida disfarçada, assim, de uma forma que era, naquele momento, um doce de verdade, e que você gostou daquele doce, que você queria comer daquele doce, né? Nós temos tipo de pensamentos, né, que procura, assim, nos induzir ao erro. São armadilhas que são colocadas no nosso caminho para que a gente possa, assim, que ela venha, assim, toda maquiada de uma forma que parece ser verdade, né? Ela é cheia de lógica, assim, e você fica convicto, né, que realmente ela tem sentido e ela é verdade. Mas, na verdade, ela tem, assim, uns fundamentos que são contraditórios em relação aos ensinamentos, né? E qual é a intenção dela? É de nos enganar. É aquela condição que do ouro, né? Aquele ouro do tolo, né? Brilha como ouro, parece ouro, mas quando você pega, aí você vê que na verdade é só imitação, é bijuteria. E quantas pessoas que andam por aí com bijuteria pensando que é de verdade? Aparentemente quem vê pensa que é verdade, né? Mas quando ela pega na mão, ela fica, opa, não é verdadeiro. Então muitas coisas entram assim como ensinamento para nós através da religião. Creio que todos nós tivemos essa condição, né, de aprender assim através de religiões, ensinos, né, assim, que são mentirosos, que são deturbados com relação às verdades, né, com relação à vontade de Deus, assim, né, com relação à sua palavra. As pessoas mudam, né, pega a própria Bíblia e maqueiam a Bíblia, e a gente pensa, porque cita, né, que é da Bíblia Sagrada, nesse sentido, e referência, endereço, e nós somos enganados. Você lembra, né, quando nós falamos assim que na nossa caminhada, quando nós não conhecíamos assim a palavra de Deus, e normalmente quando nós perguntamos para as pessoas com relação a falar de religião, essas coisas de Deus, nós, assim, as pessoas normalmente, ou nós também, pensávamos assim que todos os caminhos, assim, né, levam assim a Deus. Então, não importa qual a porta, né, que você esteja entrando, todas elas lá no final vai levar assim para o mesmo Deus. É tipo assim, dessa forma que a gente aprendeu, né? Mas que está bem distante essa verdade com relação assim ao Pai, o Criador de todas as coisas, se nós refletirmos, né? Então, hoje, como cristão, nós devemos ter essa convicção, né, que
qual realmente, assim, qual é a vida que demonstra que esta prática que nós estamos vivendo, não é, ela é consequência da nossa, assim, da nossa certeza da nossa herança, que é a esperança da salvação. Vamos pensar um pouco, né? Não estão falando assim, nós queremos muitas vezes, quais é a sua vida cristã, o que você faz, o que nós fazemos, o que nós praticamos. Aí, eu quero dizer que, assim, existem cultos, né, que são, de forma, são rituais na vida da pessoa. Isso em qualquer lugar você vê que existe, mesmo nas igrejas, né, que seja assim, igreja evangélica, né, elas vivem assim de uma forma de certa aparência, a forma de você cantar, você louvar, né, mas é de verdade, de coração, é no sentido de você adorar. Eu me pego a pensar, né, se realmente quando nós cantamos, né, que as aves, né, cantam para o céu, e nós cantamos para onde? Né, quando nós louvamos a Deus, adoramos. Isso, na verdade, todas essas coisas, ela faz parte da nossa vida. Como forma de que seja uma vida, né, que parece aparentemente que é uma vida assim bacana, uma vida de louvor a Deus, de demonstração que nós estamos vivendo, né, assim de uma forma que estamos sendo identificados como filho de Deus. Mas vamos ver assim em relação assim à carta de Pedro, 1 Pedro 1. Lá no fim da Bíblia, pode ir direto lá para o final da Bíblia, fica mais fácil. Aí você volta, é mais fácil para você achar. 1 Pedro 1, 13 a 16. Primeiro Pedro 1, 13 a 16. Diz assim: portanto, estejam prontos para agir. Continuem alerta, ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que você tinha quando ainda era ignorante. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. A gente fica pensando aqui, né, com relação a ser santo, como eu sou santo. Pedro nos chama aqui com relação à perseverança, né, da nossa esperança. E ele fala assim, de uma forma que, portanto, estejam prontos para agir. Mas como que você pensa? De que forma você pensa em agir? Como que está, assim, a prática em relação, assim, à sua vida, para que você possa estar aqui, né, sendo chamado a agir, para que a gente possa pôr toda a nossa esperança, assim como prioridade da nossa vida. Como que nós podemos pensar? Primeira coisa, nós precisamos do entendimento e do conhecimento para fazer e viver a vontade de Deus. Como é fazer a vontade de Deus se nós não temos o conhecimento? A prática se torna difícil
quando nós não temos conhecimento para poder conhecer a própria, assim, a vontade de Deus. Deus não é uma religião. Deus é Deus. Deus é aquele, né, aquele Senhor que nos escolheu para sermos do reino do céu. Nós somos do reino dos céus, porque Deus nos escolheu para que nós pudéssemos participar. Para que Ele chamou para participar? Para revelar o reino de Deus. Como é o reino de Deus que você tem no seu coração, como entendimento que você compartilha para as pessoas? É um grande desafio que nós temos. Precisamos compreender que a nossa vida não é uma questão de religião. Se você e eu temos somente uma religião, né, nós vamos ficar só na prática do quê? Dos cultos, dos rituais que nós fazemos todo domingo. Mas que mais que nós precisamos agregar para nós poder, assim, viver uma vida, né, que possamos, assim, demonstrar que nós estamos juntos, cantamos, adoramos a Deus. Que nós ouvimos os seus ensinamentos, e esses ensinamentos nada mais é o que para nós? Se nós não tivermos a prática dela na nossa vida. Esses ensinamentos é feito para que a gente venha a praticar. Sem prática, nós não vamos assim estar vivendo assim aquilo como o reino de Deus tem que ser revelado para as pessoas. Quero dizer para você que o culto, somente o culto, aquilo que nós assim cantamos, louvamos, adoramos, ela é somente um pedaço da nossa vida cristã. Somente um pedacinho. O que nós precisamos é amplitude em relação às coisas de Deus. Nós precisamos revelar o reino de Deus em tudo que nós fazemos. E o que você e eu temos feito que revela essa condição do reino de Deus? Nós precisamos nos cercar, nós precisamos nos garantir, nós precisamos estudar. Eu sei que a pandemia mudou a nossa vida. A pandemia mudou todos os nossos trejeitos de crente, ou não é verdade? A gente está ouvindo que tem muitas igrejas que eram igrejas que se tornaram simplesmente ponto de pregação. Voltaram ao começo. Por que isso? Porque nós deixamos de praticar aquilo que seja, o que é uma igreja plena? No sentido, para nós, assim como linguagem da prática. Outro dia eu estava olhando para trás e me lembrando desde quando a gente chegou aqui e fez a nossa reunião, sentamos ali, aqui não tinha nada, e sentamos ali, nós fomos fazer um planejamento no sentido de como que nós íamos fazer a nossa igreja. Aí decidimos, lá no dia 5 de setembro de 2010, você lembra disso ou não? Quando nós fizemos o nosso primeiro culto, que nós estabeleceremos que nós faríamos o culto de domingo à noite.
E a nossa igreja nasceu ali, né, aqui. E ela tinha um modelo de igreja, no qual a gente vinha, fazia as mesmas coisas. O que nós fazíamos? Nós tínhamos louvor, nós louvávamos, adorávamos, escutava a mensagem, testemunhos, e quando nós terminávamos, nós fazíamos classe, com grupos, que cada um onde tinha liberdade de poder compartilhar, de poder estudar, de aprender um pouco, classe com pessoas novas, levando-se e explicando aquilo que era o reino de Deus. E quando, depois que terminava tudo isso, nós tínhamos o quê? A comunhão. Né? E com o tempo essa coisa foi crescendo, né? Essa comunhão. E aí começamos a expandir como igreja, fazer atividades, fazer chás, né? Cinema. Começamos a fazer sempre coisas novas. Mas a vida com Deus, a vida com relação às consequências da nossa herança, ela não tem prazo de validade. Ela não termina. Nós sonhávamos, antes da pandemia, como resultado de vários, né, trabalhos que foram feitos, que nós vimos que a igreja estava cheia de jovens, aquelas coisas, empolgado, né, com uma vida que prometia muita coisa. E aí veio toda essa situação, onde praticamente parece que o castelo, né, balançou, veio as tempestades, veio as águas, tudo. Mas a nossa certeza, a convicção que nós estávamos em cima da rocha nos garantiu da continuidade. Só que nós estamos hoje com sequelas, estamos com feridas, estamos machucadas. Mas somos convidados agora a mudar essa condição. Deus quer que nós tenhamos um desejo assim, para que nós vivamos o reino de Deus. Não importa quantas pessoas, né, com quantas pessoas vai haver o avivamento de Deus. O seu Saito, sensei, ele já é um senhor de idade. Ele colocou no desejo do coração dele de ele vir aqui investir no Paraguai, de querer vir trabalhar aqui. Não sei a faixa de idade que ele está, mas é beirando seu mais de 70 por aí, com certeza. Mas ele quer vir aqui. Ele disse: hoje não é tempo de nós ficarmos lamentando, é tempo de avivar a igreja. Ele falou: não se preocupe com o custo, não se preocupe com nada nesse sentido. Eu quero servir, eu quero ver o reino de Deus assim avivado. É isso que Deus quer conosco. A palavra nos traz, quando nós olhamos nela, que fala de tribulações, fala com relação a perseverar nessa situação, porque depois de aprovado, né, nós vamos nos sentir assim. Vem o quê? A esperança, a alegria do reino de Deus. Vem a coroa da vida,
que isso que Deus quer que nós trabalhamos. O reino de Deus não é uma coisa imaginária nossa. Tudo nós fazemos baseado o quê? Na vontade de Deus, através da oração, de conhecer a vontade de Deus, para que a gente possa estar fazendo essa condição, estar trabalhando. Ela não é uma fantasia. Nós ficamos sonhando, imaginando somente. Fantasia está num mundo lá fora, onde tem pessoas que divertem as pessoas, enganando uma vida assim, fantasiada de alegria. Queria eu que nossa vida fosse só de alegrias, né? Mas realmente ela é uma vida assim cheia, né, de pedras no nosso caminho. Nós estamos vivendo numa condição que a nossa realidade não está distante com relação ao reino de Deus. Nós só temos que voltar à prática do primeiro amor, sonhar novamente, mas não sonhar no sentido de só ficar pensando, mas levantando as mangas, puxando as mangas, arregaçando as mangas e saindo assim de uma forma que a gente possa fazer uma coisa que seja algo natural, né? Sem obrigação, que não seja obrigação na nossa vida, mas seja uma coisa gostosa, sabe, uma coisa com prazer de poder estar trabalhando para Deus. Isso deve ser assim uma coisa natural na vida dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Nós somos um filho de Deus e nós estamos chamados assim a fazer parte desse reino, né, dessa questão da garantia, né, das consequências da natureza no sentido a nossa herança. Viver o reino não é assim uma questão de religiosidade. Vamos pensar um pouco. E nem de palavras cheias de valores. A gente fica estudando muita teologia, né? E a gente vê que tem muitos termos aí que são termos evangélicos assim. Nós temos que sair dessa mesma coisa. Nós temos que sair dessa condição de ficar repetindo sempre as mesmas coisas, como se nada mudasse na nossa vida. O que mudou em você, desde que você conheceu a Jesus? Você se sente o único conhecedor de toda a verdade ou não? A verdade está com você e morre aí? Ou a verdade chama você a revelar essa verdade com relação àquilo, à palavra que nos chama Jesus? Você sabe que viver o Evangelho não é você sair por aí dizendo, normalmente tudo isso você fala, a paz, como se fosse uma maravilha. Crente tem esse jeito, não tem, não? De ficar falando paz, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós precisamos agir. Ao invés simplesmente de dizer, nós temos que fazer tudo isso de uma forma que seja mais assim de expressão no sentido do coração, de desejo realmente. Normalmente as igrejas fazem isso na prática. Vamos levantar, meus irmãos, você vai orar pelo seu irmão, você vai orar pela sua irmã, vai, dê um abraço. A gente parece um robozinho, no sentido, direciona, vai para lá, vai para cá. Mas Deus quer que nós fazemos isso de uma forma natural.
para que a gente possa ter, assim, não somente de dizer, mas de ação, de agir. Para isso a palavra nos chama a ter esse conhecimento. Toda a verdade, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, ela tem que ser transformada em ações na vida do cristão. Só assim ela se torna verdadeira, com relação às coisas do reino de Deus. Você pode fazer o quê? Com relação aos valores de Deus que você tem como conhecimento na sua vida. Nós temos que decidir entre os valores do mundo e com relação aos valores, com relação às virtudes de estar caminhando com Deus. Às vezes é mais fácil seguir os valores do mundo, porque numa cobrança, é só alegria, como diz, mas as coisas com relação a andar com Deus, existem virtudes. E muitas vezes nós nos colocamos no meio do mundo e nós nos calamos. Esquecemos até que às vezes somos cristãos. E fazemos conforme, assim, estar no meio. Quando nós escolhemos as virtudes do reino para expressar, assim, essa atitude, então indica que nós estamos num processo daquilo que Deus chama a cada um de nós, que é a santificação. É o que nós, como crente, devemos estar buscando sempre, uma vida em santificação. Para isso, nós temos que cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Isto é estar vivendo o reino de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 14 e 15, vamos ler ele, 14 e 15, no final, para a gente poder fechar nosso entendimento. Que fala assim: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Podemos dizer, como que nós vamos estar expressando essa forma de vivendo, o reino de Deus? Como nova pessoa, como você, assim, sendo uma nova pessoa, mas já velho, porque já estamos calejados como cristão, como que você pode, assim, demonstrar isso na prática, revelar a condição do reino? Quando nós temos oportunidade de demonstrar na nossa vida a questão de expressarmos a questão do nosso coração no sentido de apego. Você tem mais, assim, interesse para que as pessoas sejam beneficiadas, sejam abençoadas, ou que tudo seja só para você, como no sentido de egoísmo? Uma pessoa normalmente que é egocêntrica, ela quer tudo para ela. Ela só quer tudo tem que ser direcionado para ela. Então nós temos aí essa oportunidade de demonstrar abrindo mão das nossas coisas. Como que você demonstra abrir mão das suas coisas em relação às pessoas? É com relação às necessidades dos outros. Quando
nós abrimos mão daquilo que a gente, às vezes, quer, mas ao mesmo tempo tem aquele outro que precisa mais. É você abrir mão e entregar para ela. É você dar para ela. Nós temos que viver a virtude de Deus, a virtude do reino de Deus. Que você possa fazer uma listinha para expressar o que nós somos e que nós devemos fazer. O que nós estamos fazendo para viver o reino de Deus. Nós devemos agir rapidamente, demonstrar o quê? Amor ou ódio, indiferença. A palavra nos convida que nós devemos amar as pessoas. A palavra nos convida a nós demonstrar apreço a pessoa, não a coisas. Não desprezar as pessoas em benefício de coisas. Muitas vezes nós queremos as coisas que não traz problema para nós, porque lidar com pessoas é muito complicado. A gente poder cuidar de pessoas, uma hora ela está bem. Você já viu pessoa bipolar, né? Quando está bem é uma maravilha, mas quando está mal, aí nós fazemos acepção de pessoa, aquela você não quer do seu lado. Muitas pessoas, principalmente pessoas casadas, que um dos dois fica com mal de Alzheimer, essas coisas, e ela esquece. Já não quer mais cuidar, não tem mais paciência, ela quer viver a vida dela. Ela é mais importante. Eu sei que é difícil, como cristão, a gente abrir mão do mundo lá fora. Mas às vezes tem que fazer sacrifício. Tá aí a Clara, que pegou a mãe para poder satisfazer o coração. Acompanhou, foi para lá, ficou aí quase 2 meses. Podia estar lá na praia, curtindo, descansando 60 dias. Às vezes somos convidados. A gente vai falar aqui, né? Largar do marido, ficar a semana fora. Né? É isso. Isso é deixar de ser egoísta. Isso é deixar o egoísmo e tratar com amor as pessoas que Deus nos coloca. Sempre se colocar no lugar. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? A gente seria o quê? Demonstrar orgulho das coisas talvez que o mundo valoriza. E as coisas de Deus, infelizmente, passa desapercebido. Nós devemos evitar a arrogância, a hipocrisia na nossa vida. Mentiras, enganar as pessoas. Tantas outras coisas aí que a gente sabe que isso não faz parte do reino de Deus. A palavra nos convida
que nós não devemos enganar as pessoas, que nós não devemos roubar a alegria das pessoas, que nós não devemos nos corromper ou querer corromper as pessoas. Quando nós vivemos assim numa condição ansiosos, nós não devemos ser assim como qualquer outra pessoa, viver sempre ansioso pelas coisas, aquela expectativa de saber como vai ser o dia de amanhã. Mas quando nós confiamos, esperamos assim em Deus, nós podemos dizer que nós não reclamamos, que nós não protestamos e que sempre nós confiamos no amor, que é o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. É isso que Deus quer para nós. A atitude que Deus quer na vida de cada um de nós é uma atitude que nós possamos compreender, que nós possamos entender, né, o que é viver o reino de Deus. A palavra nos convida a ser santo assim como eu sou santo. Que você e eu possamos viver o reino de Deus, possamos revelar em virtudes, né? Em virtudes, aquilo que é a virtude de Deus na nossa vida. Para isso nós precisamos de entendimento, muito entendimento, né, para viver o reino de Deus. Qual é o entendimento que nós temos que viver? É da forma que Deus não quer que nós vivemos o reino de Deus da nossa forma, ser vivida do nosso jeito, mas que seja a maneira dos ensinamentos da palavra de Deus, que está lá em Mateus 6,33, que fala: buscais o reino de Deus, né, buscar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas lhes vos serão acrescentadas. Que você e eu possamos, assim, ter isso no nosso coração, a prática como consequência da herança que Deus nos deu, pela certeza que nós teríamos a salvação. Que você e eu possamos agora estar nos levantando, para que a gente possa agora buscar, porque Deus quer que você e eu nos tornemos santos, assim como Ele é santo. Ele quer que nós vivamos o reino de Deus, para que possamos expressar a graça que é a alegria da salvação, através das virtudes do reino de Deus que Deus tem para você e para mim, e que Ele quer que nós expressamos isso em ações, em forma de agir. Que isso seja verdade, que seja demonstrada nas suas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Oramos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, queremos te dar graça pela certeza que nós recebemos com relação à herança. Mas como promessa, nós temos as consequências da nossa vida sobre a herança, que é a esperança da salvação. Que nós possamos ser perseverantes, que nós possamos viver uma vida que demonstre o reino de Deus na nossa vida, que nós possamos agir mais com conhecimento, Deus,
daquilo que a Tua verdade nos revela, Deus, que possamos praticar, Deus, o Teu reino em forma de ação, que possamos amar as pessoas, que não seja de forma egoística, mas que seja uma forma de abrir, Senhor, as nossas mãos em prol da necessidade do outro, Deus. Nos ajuda, Deus, a estabelecer, Senhor, esse reino na nossa vida, para que em tudo, Deus, façamos para que o Seu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta manhã também pedir a Tua presença, a Tua bênção na vida de cada um dos nossos irmãos que estão conosco nesta manhã, que nos ouve também, posteriormente, que o Senhor venha alcançar a vida delas, trazendo um renovo na vida espiritual, trazer um renovo na alma, na saúde, Deus, que o Senhor venha curar, Senhor, trazendo vida, trazendo esperança renovada, Deus, na vida de cada uma delas, que o sustenta, Deus, para que o Teu amor, a Tua graça venha reinar na vida de cada um. Abençoa cada pessoa aqui, representante de sua família, que o Senhor venha estar visitando a cada lar, a cada casa, trazendo vida, renovo, perdão, restauração, comunhão, e que possamos, Deus, sempre olhar, Deus, para o nosso primeiro amor com relação ao Senhor. Saber que o Senhor nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo. E dessa forma, Deus, nós possamos viver, Deus, esse reino de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, em comunhão com as pessoas. Te pedimos, Deus, uma semana abençoada, seja no trabalho, seja nos estudos, seja em tudo aquilo que nós vamos estar fazendo, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarda, Pai. Também nos dá um dia de alegria, Senhor, nesse domingo, junto à família, abençoando, Deus, cada casa, cada lar, Deus. Nos dá normalmente uma volta para casa, debaixo da Tua proteção, Senhor. Te pedimos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém e amém.